Meu nome é Sandra, e desde que aprendi a andar, já me vi carregando pratos, limpando o chão e ouvindo ordens que pareciam não ter fim. Cresci dentro de uma casa que, aos olhos dos vizinhos, era um retrato perfeito de família tradicional, mas que para mim era uma prisão sem grades. As paredes da sala estavam sempre impecáveis, os móveis de madeira brilhavam sob a cera que eu mesma passava, e o cheiro de café fresco, que eu preparava todas as manhãs, se espalhava pela cozinha. Mas nenhum desses detalhes era lembrado ou valorizado. Para meus pais, o que eu fazia era obrigação, não esforço. Minha mãe, Marta, andava pela casa como uma rainha em seu castelo. Seu olhar era afiado, calculista, e cada palavra carregava um peso que me esmagava. Ela gostava de repetir em voz alta, diante de qualquer um que nos visitasse, que sua filha era organizada e prestativa, mas eu sabia que, no fundo, ela me via como empregada doméstica não remunerada. Quando eu deixava algo fora do lugar, ela não hesitava em me corrigir. Sandra, o pano de prato está torto. Você nunca aprende a prestar atenção nos detalhes, dizia, sem nem me olhar nos olhos, como se estivesse falando com alguém invisível. Meu pai, Sérgio, era ainda pior no silêncio frio com que me tratava. Para ele, eu era apenas a filha que carregava baldes de água, que lavava os carros no quintal e que preparava a mesa para o jantar. Ele raramente se dirigia a mim com afeto. Suas palavras eram secas, quase sempre ordens. Sirva mais arroz, Sandra, traga o suco para o seu irmão, não esqueça de limpar a garagem amanhã cedo. Eu me perguntava se ele sequer lembrava que eu também era sua filha ou se havia me apagado desse papel há muito tempo. E então havia Roberto, meu irmão mais novo, que cresceu como o orgulho da família. Ele podia dormir até o meio-dia, sair com amigos, voltar embriagado, e ainda assim era tratado como um príncipe. Se eu deixava de arrumar a cama, ouvia broncas intermináveis. Mas quando Roberto largava a mochila jogada na sala, minha mãe apenas sorria e dizia: ele estava cansado, coitado, merece descansar. Ele gostava de me provocar, de me lembrar da hierarquia invisível que existia ali dentro. Sandra, traz um copo de refrigerante para mim, anda logo, você faz isso melhor do que ninguém, dizia entre risos, jogado no sofá com os pés sobre a mesinha que eu mesma havia polido. Lembro-me de um domingo em particular, quando acordei antes do sol nascer para preparar o café da manhã. Coloquei a mesa com cuidado, pão fresco, queijo, café quente, frutas cortadas. Tudo alinhado como minha mãe gostava. Quando eles desceram, Marta olhou por cima dos óculos e disse: Sandra, você se atrasou. O café já esfriou. Meu coração apertou, porque eu sabia que havia levantado cedo, mas para ela nunca seria suficiente. Roberto, sem cerimônia, pegou a primeira fatia de bolo e riu. Sabe, mãe, se não fosse a Sandra, a gente teria que contratar alguém. Ainda bem que ela nasceu para isso. Meu pai apenas sorriu, concordando em silêncio, e aquilo doeu mais do que qualquer bronca. Na escola, eu não tinha grandes histórias para contar sobre minha família. Enquanto as outras meninas falavam sobre viagens, presentes e passeios de fim de semana, eu inventava pequenas mentiras para não parecer deslocada. Dizia que meus pais eram ocupados, que estavam sempre em reuniões, mas a verdade era que simplesmente não queriam me levar a lugar nenhum. Era Roberto quem ganhava os mimos, viagens de férias, roupas de marca, presentes caros. Eu recebia utensílios de cozinha ou livros usados, como se isso fosse prova de carinho. À noite, quando todos já estavam dormindo, eu ficava no meu quarto, encarando o teto e pensando no quanto desejava uma vida diferente. O silêncio da madrugada me fazia ouvir meus próprios pensamentos, e neles crescia um fogo lento, uma determinação que eu ainda não compreendia por completo. Eu sabia que não podia contar com meus pais para me apoiarem. Sabia também que Roberto jamais iria dividir comigo o pedestal em que o haviam colocado. O que restava, então, era eu construir meu próprio caminho, ainda que ninguém soubesse, ainda que fosse em segredo. E assim, no meio daquela rotina sufocante, eu aprendi a observar, a ouvir e a guardar cada detalhe. Não era apenas a filha invisível. Eu estava me tornando alguém que sabia mais do que mostrava, alguém que carregava dentro de si um futuro que, em breve, iria surpreender todos que um dia me diminuíram.
Eu cresci acostumada a ser invisível, mas isso não significava que eu não enxergava o mundo à minha volta. Ao contrário, cada detalhe da forma como meus pais tratavam Roberto me feria como uma lâmina silenciosa. Ele não precisava fazer nada para receber elogios, e eu não importava o quanto me esforçasse, jamais teria direito a um sorriso de aprovação. Era como se, na mente deles, só existisse espaço para um herdeiro, o filho preguiçoso que saboreava todos os privilégios enquanto eu carregava o peso da casa. Lembro-me de um aniversário dele. A sala estava cheia de balões azuis, o bolo encomendado de uma confeitaria famosa ocupava o centro da mesa, e meus pais recebiam os convidados como se estivessem apresentando um príncipe a seus súditos. Marta exibia o filho para todos. Nosso Roberto vai ser advogado, um grande homem de futuro, dizia com orgulho estampado no rosto, mesmo sabendo que ele raramente estudava e vivia colando nas provas. Eu, por outro lado, havia recebido no meu último aniversário um livro usado de receitas, embrulhado em papel pardo. É prático para você, Sandra, minha mãe justificou, como se me dar um presente fosse apenas uma questão de utilidade, nunca de afeto. Meus pais tinham essa mania de transformar cada conversa em um palco para o brilho de Roberto. No almoço de domingo, enquanto eu servia os pratos, meu pai sempre começava com a mesma frase: nosso filho é o orgulho da família. Em seguida, vinha a enxurrada de elogios sobre como ele era inteligente, carismático e cheio de potencial. Eu os ouvia repetir essas palavras como se fossem um mantra, e pensava em silêncio: orgulho baseado em quê? No jeito de falar alto? Nas noites que ele passava em festas, voltando para casa de madrugada? Na falta de responsabilidade que eu sempre tinha que compensar? E Roberto sabia usar isso a seu favor. Bastava fazer uma cara de cansaço e ele conseguia escapar de qualquer obrigação. Pai, eu tive uma semana pesada na faculdade, dizia, mesmo que tivesse passado os últimos dias jogando online e dormindo até tarde. Meu pai balançava a cabeça com compreensão. Eu entendo, filho, você precisa de descanso para manter a mente afiada. Quando eu, exausta, dizia que também estava cansada depois de organizar a casa inteira, a resposta era diferente: Sandra, não reclame, cada um tem seu papel. Era como se eu tivesse nascido para servir, e ele para brilhar. As visitas eram outro espetáculo. Quando algum parente ou vizinho aparecia, Marta fazia questão de me colocar em segundo plano. Sandra, traga café para a visita, ordenava, sem olhar para mim, enquanto estufava o peito para anunciar: este é o nosso Roberto, está se preparando para ser doutor. Eu me tornava uma sombra em minha própria casa, caminhando entre bandejas e copos, enquanto eles riam e se vangloriavam. Eu notava os olhares das pessoas, algumas vezes de pena, outras de desprezo, mas ninguém nunca questionava aquela dinâmica. Apesar da dor que isso me causava, uma parte de mim aprendeu a observar em silêncio. Enquanto eles me diminuíam, eu estudava seus gestos, suas palavras e suas fraquezas. Meu pai tinha uma obsessão por status, minha mãe pela aparência de família perfeita, e Roberto pelo conforto fácil. Era como se cada um estivesse cego pela sua própria ilusão. E eu, a filha invisível, via tudo. Às vezes, à noite, eu me perguntava se algum dia aquela cegueira seria quebrada. Será que meus pais perceberiam a verdade? Que o filho que exaltavam não passava de um peso. Que a filha que desprezavam era a única que sustentava o equilíbrio daquela casa. Enquanto essas perguntas queimavam em minha mente, eu alimentava uma certeza silenciosa: o tempo revelaria tudo, e quando chegasse a hora, seria impossível ignorar quem eu realmente era. Enquanto meus pais se orgulhavam em exibir Roberto como se fosse um troféu de cristal, eu cultivava um segredo que eles jamais desconfiariam. Era como se eu levasse duas vidas, a filha invisível dentro de casa e, do lado de fora, uma mulher que lentamente construía algo grandioso. Todos os dias, depois de cumprir minhas obrigações domésticas, eu saía com uma desculpa qualquer. Marta acreditava que eu fazia bicos de ajudante para não pesar no orçamento da família, e meu pai nunca se importou em perguntar mais. A verdade é que eu estava mergulhada em um mundo totalmente diferente, um lugar onde, pela primeira vez, eu era vista e respeitada. Consegui meu primeiro emprego em uma multinacional de tecnologia quase por acaso. Uma amiga da escola,
anos atrás, me contou sobre uma vaga de estágio. Eu não tinha experiência, mas tinha uma determinação que ninguém conseguia enxergar. Passei noites estudando sozinha, revisando planilhas, aprendendo inglês com vídeos gratuitos e memorizando termos de gestão. Quando finalmente sentei diante do entrevistador, estava nervosa, mas firme. Você não tem experiência, mas tem algo que não vejo em muitos jovens: foco, ele disse. Foi assim que a porta se abriu para mim. No início, meu trabalho parecia pequeno: organizar relatórios, revisar dados, auxiliar em apresentações. Mas, pouco a pouco, percebi que eu tinha um talento natural para estruturar processos e resolver problemas que pareciam complicados. Enquanto meus pais diziam em casa que eu só sabia limpar, no escritório meus colegas me olhavam com admiração. Sandra, como você conseguiu resolver isso tão rápido? Perguntavam. E eu apenas sorria, guardando para mim a satisfação de finalmente ser reconhecida. Com o tempo, ganhei confiança. Meus superiores começaram a me dar responsabilidades maiores, até que um dia fui convidada para coordenar uma equipe em um projeto importante. Eu nunca vou esquecer a sensação de entrar na sala de reuniões e ver todos aguardando minhas instruções. Sandra, qual será o próximo passo? Perguntou um dos analistas. Ali, pela primeira vez, percebi que minha voz tinha peso, que minhas ideias eram ouvidas e respeitadas. Era uma vida secreta, guardada a 7 chaves. Quando chegava em casa, após longas horas de trabalho, meus pais perguntavam friamente: e aí, arrumou algum dinheiro extra lavando roupas? Eu apenas respondia com um sim contido, porque sabia que a verdade não teria valor para eles. Não queria dar a eles o prazer de tentar se apropriar das minhas conquistas. Então, fingia. Guardava cada vitória como um tesouro invisível, protegido do desprezo que sempre me perseguiu dentro daquelas paredes. Mas a cada dia que passava, a diferença entre quem eu era no mundo e quem eu era em casa se tornava mais dolorosa. Eu podia estar em uma reunião decisiva pela manhã e, à noite, estar de avental esfregando a cozinha sob os olhares críticos de Marta. Era como se existissem 2 Sandras, a que eles humilhavam e a que crescia em silêncio. Eu sabia, porém, que essas 2 versões não poderiam coexistir para sempre. Mais cedo ou mais tarde, o choque entre elas seria inevitável. E, no fundo, eu aguardava esse momento. Porque dentro de mim crescia uma certeza: quando meu segredo viesse à tona, não haveria como meus pais continuarem me tratando como invisível. Eu não seria mais a empregada que eles moldaram. Eu seria a mulher que construiu, sozinha, um poder que eles jamais imaginaram que eu tivesse. Minha casa sempre pareceu mais um palco do que um lar. As cortinas de veludo vermelho, os quadros dourados na parede e a mesa de jantar que brilhava como se fosse um altar não eram para nós, eram para os outros. Meus pais viviam de aparências, e cada detalhe da decoração era escolhido para impressionar quem entrasse pela porta. Eu sabia que tudo aquilo não passava de uma encenação, mas me cabia o papel mais ingrato: ser a funcionária de bastidores, aquela que garantia que a peça seguisse impecável, sem jamais ter direito de aparecer sob a luz dos holofotes. As noites de visita eram sempre iguais. Marta corria pela casa verificando se os copos estavam alinhados, se a prataria brilhava e se o tapete estava sem manchas. Sandra, passe a flanela na mesa outra vez, ainda não está perfeita, ordenava, mesmo que eu já tivesse passado 2 ou 3 vezes. Meu pai, Sérgio, revisava o cardápio como se fosse um chefe renomado, embora fosse eu quem preparava cada prato. Ele se limitava a provar e dizer: está com pouco sal, corrija. Eu engolia a vontade de responder, porque já sabia o destino de qualquer réplica, broncas ou, pior, indiferença. Quando os convidados chegavam, a transformação era imediata. Marta abria um sorriso largo, Sérgio mudava o tom da voz para algo mais caloroso, e Roberto se posicionava como o astro da noite. Este é nosso filho, um talento nato, um futuro advogado brilhante, repetia meu pai, batendo levemente no ombro dele, como se estivesse apresentando um prodígio ao mundo. Enquanto isso, eu ficava em pé ao lado, com a bandeja nas mãos, servindo taças de vinho e ouvindo comentários murmurados. É a filha deles, não é? Sempre tão ocupada com as tarefas.
Ninguém percebia o quanto aquela frase me atravessava como uma lâmina. Eu me lembrava de cada olhar de Marta quando percebia que eu demorava um segundo a mais para atender um pedido. Sandra, os convidados estão esperando. Seja mais ágil. Não havia espaço para deslizes, não havia reconhecimento, apenas a cobrança constante. Roberto, por sua vez, aproveitava a posição. Mana, traz mais canapé aqui. Ah, e rápido, estão elogiando a comida, dizia em tom de comando, como se eu fosse sua funcionária particular. As risadas de seus amigos ecoavam pela sala, e eu me sentia encolher a cada gargalhada. Naquele ambiente, eu era reduzida a um uniforme invisível, a filha que servia, limpava e desaparecia assim que a plateia estava satisfeita. Mas havia uma diferença fundamental entre o que eles viam e o que eu carregava dentro de mim. Enquanto meus pais exibiam Roberto como símbolo de orgulho, eu observava cada detalhe, cada contradição, cada fissura naquele teatro social. Eu sabia que o brilho deles era frágil, construído sobre ilusões, e que bastaria um toque certeiro para desmontar toda a encenação. Naquela época, eu ainda não tinha coragem de revelar meu mundo secreto. Limitava-me a sorrir para as visitas e recolher pratos enquanto meus pais exaltavam o filho prodígio. Mas dentro de mim, algo crescia, quase como um grito preso na garganta. Eu me perguntava quanto tempo aquela farsa ainda duraria, e mais, quando seria o momento certo para derrubar o pano do espetáculo e mostrar ao público quem realmente sustentava aquela casa. E toda vez que apagava as luzes depois de mais uma noite de teatro, eu repetia para mim mesma: um dia, eles vão ver. Um dia, eles não terão escolha a não ser me enxergar. Eu não sabia ainda como ou quando, mas sentia que a vida estava preparando o cenário para minha própria revelação. Foi numa manhã abafada de sexta-feira que ouvi Marta e Sérgio conversando na sala com entusiasmo incomum. Eu estava na cozinha, lavando a louça, quando suas vozes chegaram até mim, nítidas, carregadas de expectativa. Você tem noção de quem vai vir? O próprio CEO, exclamou minha mãe, quase sem fôlego. Se conseguirmos impressioná-lo, Roberto pode garantir um futuro brilhante, respondeu meu pai, cheio de convicção. Deixei a água escorrer pelos meus dedos e fiquei imóvel por alguns segundos, tentando absorver o que havia acabado de ouvir. O CEO. O mesmo homem que, dias antes, havia me parabenizado pessoalmente no escritório? De repente, senti o mundo se dividir em duas linhas paralelas. De um lado, meus pais preparando seu grande teatro, do outro, eu, guardando um segredo que poderia destruir todo o enredo que eles estavam prestes a encenar. No entanto, em vez de desespero, o que senti foi uma estranha calma. Eu sabia que esse encontro poderia ser a virada que eu tanto aguardava. Ainda assim, decidi permanecer em silêncio. Deixei que eles acreditassem que a oportunidade seria de Roberto. Sandra, precisamos que você cuide de tudo, disse minha mãe mais tarde, entrando na cozinha como quem dá uma ordem a um funcionário. Cardápio, decoração, bebidas, flores, não podemos errar em nada. É a chance da nossa família brilhar. Meu pai reforçou: capriche. Se der certo, Roberto pode abrir portas que você nunca imaginaria. Ele mal percebeu a ironia escondida em suas próprias palavras. Eu apenas balancei a cabeça em concordância, escondendo o sorriso que ameaçava escapar. Durante os dias seguintes, mergulhei na preparação com uma dedicação que meus pais confundiram com obediência. Escolhi vinhos sofisticados, organizei pratos elaborados, aluguei arranjos florais imponentes. Cada detalhe era meticulosamente pensado, mas não para agradar Marta, Sérgio ou Roberto. Era para criar o cenário perfeito para a queda da máscara deles. Enquanto polia a prataria, ouvia meu irmão debochar da minha entrega. Você nasceu para isso, Sandra. Se não fosse você, essa casa desmoronaria. Mas sabe de uma coisa? Ainda bem que eu sou escolhido para representar a família. Eu tenho carisma, tenho presença. Você é só a mão que arruma tudo. Engoli em seco, mas não respondi. Eu sabia que em breve a própria boca dele se calaria. O clima na casa era de expectativa. Marta ensaiava sorrisos diante do espelho, tentando encontrar a expressão perfeita para receber o convidado.
Sérgio revisava discursos como se fosse apresentar um projeto impecável. Roberto, por sua vez, gastava horas escolhendo a roupa ideal, certo de que seria o centro das atenções. E eu, a invisível, permanecia na cozinha, preparando cada peça daquele tabuleiro. No fundo, havia um prazer silencioso em vê-los tão confiantes, tão cegos diante da verdade que se aproximava. Eu não precisava dizer nada. Bastava esperar. Eles haviam montado o palco, eu havia organizado a cena, e agora o destino se encarregaria de conduzir a peça. Na noite anterior ao jantar, enquanto finalizava os últimos preparativos, parei diante do espelho do corredor e me encarei. Pela primeira vez, não vi apenas a filha submissa. Vi uma mulher que carregava duas vidas dentro de si, prestes a colidirem em um único instante. Respirei fundo e sussurrei para meu reflexo: amanhã, eles vão me enxergar. Queiram ou não. Aquela noite chegou envolta em um silêncio estranho, como se até as paredes da casa percebessem que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Passei o dia correndo de um lado para o outro, ajustando cada detalhe: toalhas alinhadas milimetricamente, copos de cristal sem uma única mancha, pratos decorados com precisão quase cirúrgica. As velas foram posicionadas para dar o efeito de sofisticação que minha mãe tanto queria, e o aroma de ervas frescas no ar parecia anunciar um banquete digno de reis. Por fora, eu era apenas a filha obediente cumprindo mais uma obrigação. Por dentro, cada gesto carregava um misto de expectativa e ironia. Quando o relógio marcou 7 horas, a campainha soou. Marta, impecável em seu vestido verde escuro, correu para a porta, sorrindo como se fosse a anfitriã perfeita. Sérgio ajeitou o paletó, ensaiando aquele tom de voz acolhedor que só usava com visitas. Roberto desceu as escadas lentamente, vestindo um terno que claramente não lhe pertencia, provavelmente comprado às pressas para impressionar. Ele parou diante do espelho da sala, ajeitou o cabelo e murmurou: hoje é o meu dia. Assim que o convidado entrou, o teatro começou. Seja muito bem-vindo. É uma honra recebê-lo em nossa casa, exclamou minha mãe, quase ofegante de entusiasmo. Meu pai estendeu a mão, firme, e completou: esta noite é especial. Queremos que conheça nosso maior orgulho, nosso filho Roberto. As palavras saíram como ensaio, cada sílaba medida para brilhar. O CEO sorriu educadamente, observando a cena com a serenidade de quem já está acostumado a discursos carregados de vaidade. Enquanto isso, eu circulava entre a sala e a cozinha, servindo taças de vinho e entradas cuidadosamente preparadas. Era invisível, como sempre. Mas a cada prato que pousava sobre a mesa, sentia que a tensão se acumulava em mim como uma mola prestes a romper. Marta olhava para mim de soslaio, certificando-se de que eu me mantivesse no meu papel. Sandra, mais vinho para o convidado, sussurrou em tom seco, como quem dá ordens a uma funcionária. Obedeci em silêncio, mas dentro de mim um turbilhão crescia. Roberto, sentado à cabeceira da mesa, falava alto, gesticulando como se tivesse grandes feitos para compartilhar. Na faculdade, meus professores dizem que tenho raciocínio rápido. Acho que puxei do meu pai essa visão de liderança. Sérgio ria satisfeito, batendo levemente na mesa. Ele tem talento nato. Sempre soubemos que ele nasceu para ser alguém importante. O rosto de Marta iluminava-se de orgulho, como se cada palavra fosse uma confirmação de que todo o esforço dela havia valido a pena. E eu, ali ao lado, escutava cada frase como se fosse um golpe. Não pelo que diziam, mas pela certeza de que acreditavam de verdade naquilo. Era como se a mentira tivesse sido repetida tantas vezes que se tornara verdade para eles. Eu quase podia sentir o olhar do CEO percorrendo cada um de nós, analisando, pesando as máscaras que se revelavam diante dele. Houve um momento em que minha mãe, sorrindo para o convidado, fez questão de me diminuir. Não repare em Sandra. Ela sempre gostou dessas tarefas simples, cuidar da casa, servir. É o jeito dela contribuir. Senti meu estômago se contrair, mas mantive a bandeja firme nas mãos. Roberto riu, acrescentando: é verdade. Se não fosse por ela, teríamos que contratar alguém. Ainda bem que nasceu para isso. As gargalhadas que seguiram ecoaram pelo salão como um coro cruel.
Apertei os dentes, mas não deixei transparecer nada. Porque, diferente deles, eu sabia algo que mudaria o rumo daquela noite. O palco estava montado, as falas ensaiadas, e a plateia aguardava o grande ato. Só que, desta vez, o roteiro não terminaria como Marta, Sérgio e Roberto planejavam. A máscara de perfeição que eles exibiam estava prestes a cair, e eu seria responsável por puxar o fio que desmontaria todo o espetáculo. O momento chegou como um raio atravessando o céu escuro. O jantar seguia com aquele clima de bajulação e encenação, até que o olhar do CEO, firme e atento, parou sobre mim. Eu estava com uma bandeja de sobremesas nas mãos, preparada para mais uma vez me manter no papel de serviçal, quando ouvi sua voz soar pela sala. Chefe, que surpresa boa encontrá-la aqui. O silêncio foi imediato. Até os talheres pararam de tilintar contra os pratos. Marta piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Sérgio congelou no meio de um gole de vinho, e Roberto deixou escapar um riso nervoso, achando que talvez fosse uma piada. Meu coração acelerou, mas mantive a compostura. Apoiei a bandeja sobre a mesa lateral e olhei diretamente para ele. Boa noite, senhor, respondi com a mesma firmeza que usava nas reuniões da empresa. O tom da minha voz foi suficiente para que todos percebessem que aquela relação não era de desconhecidos. O CEO se levantou, caminhou até mim e apertou minha mão. É graças a Sandra que alcançamos os melhores resultados nos últimos meses. Ela não só liderou a equipe com excelência, como resolveu problemas que pareciam impossíveis. É uma honra ter alguém como ela na nossa empresa. As palavras ecoaram pela sala como um trovão. Vi o rosto de minha mãe perder a cor, meu pai ficar vermelho de constrangimento e Roberto engolir em seco, incapaz de sustentar a postura arrogante de minutos atrás. Sandra, nossa Sandra, murmurou minha mãe, tentando sorrir, mas a voz falhou. O CEO a olhou de volta, confuso. Nossa? Creio que não entenderam. Ela é minha gerente de operações. A chefe de muitos homens que vocês adorariam impressionar. Roberto tentou reagir, batendo a mão na mesa. Isso deve ser algum engano. Minha irmã, ela só faz coisas simples em casa, não tem experiência para isso. A gargalhada curta do CEO cortou o ar então, talvez seja você quem não enxerga. Depois voltou-se para mim e completou, sua liderança é inspiradora. Quero que todos saibam o valor que você tem. O peso daquelas palavras era maior do que qualquer presente ou reconhecimento que eu poderia ter recebido dos meus pais ao longo da vida. Eles estavam ali, diante de todos os convidados, despidos de sua falsa narrativa. Marta cobriu a boca com as mãos, como se tentasse conter a vergonha que transbordava, enquanto Sérgio me fitava com os olhos arregalados, incapaz de dizer uma palavra. Dentro de mim, senti uma libertação indescritível. Não precisei gritar, nem me justificar. A verdade simplesmente veio à tona, clara, implacável, e esmagou todo o teatro que eles haviam montado. O orgulho que tanto exaltavam em Roberto evaporou diante da realidade que não podiam mais negar. Pela primeira vez eu não era a filha invisível. Eu era a mulher que eles subestimaram, e que agora brilhava em um palco que nunca foi deles. Aquele silêncio constrangido, pesado como chumbo, foi a música mais doce que já ouvi. Eu sabia que nada voltaria a ser como antes. O silêncio que pairava na sala depois da revelação era sufocante, mas eu não tinha mais intenção de ocupá-lo com submissão. Eu havia passado a vida inteira engolindo palavras, guardando minha força em silêncio, e naquela noite decidi que não me calaria mais. Respirei fundo, ergui o queixo e, pela primeira vez, olhei meus pais sem medo. Expulse eles, disse com firmeza, a voz ecoando como uma ordem que não permitia réplica. Por um instante, todos acharam que eu estava brincando. Roberto riu nervoso. Olha só, ela quer dar uma de chefe até aqui. Não é lugar para brincadeiras, Sandra. Mas o CEO, sem hesitar, fez um gesto para os seguranças que acompanhavam discretamente o evento. Vocês ouviram a chefe. A ordem dela é minha ordem. A tensão explodiu no ar. Marta se levantou de súbito, os olhos arregalados,
a maquiagem tremendo no rosto pela fúria contida. Como ousa falar assim com seus próprios pais? Você enlouqueceu? Nós fizemos tudo por você, e agora nos humilha dessa forma? Sua voz ecoava como uma acusação desesperada. Eu a encarei com uma serenidade que nunca pensei possuir. Vocês não fizeram nada por mim além de me rebaixar. Sempre fui apenas a empregada da casa, e nunca a filha. Chegou a hora de enxergarem a verdade. Sérgio bateu a mão na mesa, tentando recuperar a autoridade que sempre exercera com facilidade. Sandra, abaixe o tom. Você está passando vergonha diante de todos. É isso o que quer? Destruir a nossa imagem? Eu sorri de leve, amarga. Vocês não precisam de mim para isso. A própria mentira que construíram já está desmoronando. Os convidados cochichavam, atônitos, alguns sem acreditar no que presenciavam. E Roberto, pálido, tentava se justificar. Pai, mãe, calma. Eu ainda posso salvar isso. O CEO veio para me conhecer. Eu sou o futuro dessa família, não ela. O CEO arqueou uma sobrancelha e respondeu com firmeza: Você? Até agora não demonstrou nada além de arrogância. Quem mantém essa família de pé não é você, é ela. E acredite, não preciso de bajuladores, preciso de líderes como Sandra. O chão pareceu sumir sob os pés de meus pais. Quando os seguranças se aproximaram, Marta tentou resistir, segurando a bolsa contra o peito. Isso é um ultraje. Nós somos os anfitriões desta casa. Eu a encarei de frente. Vocês nunca foram anfitriões de nada. Apenas atores de uma peça mal escrita. Agora, saiam. Foram conduzidos até a porta, protestando em vão, enquanto os cochichos dos convidados se transformavam em olhares de reprovação. Vi nos olhos de cada um o reflexo do desmoronamento da imagem que meus pais tentaram manter por toda a vida. E naquele momento, percebi que o poder havia mudado de mãos. Não era mais eu quem precisava da aprovação deles. Eram eles que, desesperadamente, lutavam para não perder o pouco de respeito que ainda restava. Enquanto a porta se fechava atrás deles, senti um peso imenso se dissolver dentro de mim. O jantar, antes um teatro de hipocrisia, agora era meu palco. E, diante de todos, eu finalmente havia tomado o lugar que sempre foi meu. Quando a porta se fechou atrás de meus pais e de Roberto, a sala permaneceu mergulhada em um silêncio pesado, mas já não era um silêncio de opressão, era o silêncio do fim de um espetáculo mal ensaiado. Os convidados, ainda atonitos, se entreolhavam, tentando entender como aquela farsa familiar tinha ruído diante de seus olhos. O CEO retomou o assento, me lançou um olhar firme e, com um leve aceno de cabeça, deu a entender que eu não precisava mais esconder quem eu era. Pela primeira vez, senti que tinha controle da narrativa. Nos dias seguintes, a repercussão foi inevitável. A cidade inteira falou sobre o escândalo. Marta e Sérgio, que antes eram vistos como um casal respeitável, se tornaram motivo de chacota em cada esquina. Gastaram a vida inteira tentando impressionar, e no fim foram expulsos da própria casa pela filha que sempre desprezaram, diziam os vizinhos. O sorriso calculado de minha mãe se desfez em amargura, já não havia maquiagem capaz de esconder o fracasso. Sérgio, obcecado por status, começou a evitar os lugares que antes frequentava com orgulho. O prestígio que ele acreditava controlar evaporou em questão de horas. Roberto, por sua vez, experimentou pela primeira vez o gosto do vazio. Sem a proteção dos pais e sem a fantasia de ser o orgulho da família, descobriu-se um homem sem nada a oferecer além de preguiça e arrogância. Os amigos que o bajulavam desapareceram, e até na faculdade ele passou a ser motivo de piadas. O príncipe destronado, zombavam. Vi em seus olhos o ódio por mim, mas também uma sombra de medo, o medo de encarar a vida sem muletas. E eu? Eu me sentia finalmente livre. Não porque tivesse vencido em um embate, mas porque havia me desfeito das correntes invisíveis que me prendiam desde criança. No trabalho, meu nome ganhou ainda mais força. O CEO fez questão de me destacar em reuniões importantes, elogiando publicamente minha competência e firmeza.
Colegas que antes apenas me respeitavam passaram a me admirar. Sandra, você é inspiração para todos nós, disseram mais de uma vez. E, pela primeira vez, eu me permiti acreditar. Mas o mais importante não foi a glória profissional. Foi o reencontro comigo mesma. Olhando para trás, percebi que cada prato lavado, cada humilhação engolida, cada noite em que chorei sozinha no quarto havia me moldado. Eu não era apenas a filha esquecida, nem a empregada doméstica que meus pais inventaram. Eu era a mulher que, mesmo invisível, construiu um império silencioso dentro de si, até o dia em que o mundo não pôde mais ignorá-la. Uma tarde, semanas depois do jantar, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. A voz dela soava trêmula, quebrada. Sandra, nós precisamos de ajuda. As pessoas não falam mais conosco, perdemos contratos, ninguém quer nos receber. Esperei alguns segundos antes de responder. Vocês sempre me lembraram que eu não era parte da família. Agora, entendam, eu realmente não sou parte do teatro que criaram. Ajudar vocês? Não é problema meu. Desliguei sem remorso, sentindo uma paz que nunca havia sentido antes. Naquele momento, soube que a história estava completa. Marta, Sérgio e Roberto colheram exatamente o que plantaram, o desprezo que me ofereceram retornou a eles multiplicado. Eu, por outro lado, escolhi não carregar mais o peso da vingança. Minha vitória estava em existir plenamente, em ser quem eu sempre fui, sem precisar mendigar reconhecimento. Enquanto observava o pôr do sol pela janela do meu apartamento, pensei em tudo o que havia vivido. Meu valor nunca esteve no que eles diziam sobre mim, murmurei. Meu valor sempre esteve no que eu construí com minhas próprias mãos. Sorri, e pela primeira vez não havia dor nesse gesto, apenas a certeza de que eu, a filha invisível, finalmente havia me tornado impossível de ignorar. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!